Muito bem, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós somos a Allium Sociedade Médica e também a Allium, o banco de todos os médicos. O único banco focado, né, por ter nascido da Sociedade Médica, no desenvolvimento financeiro da categoria médica. E trazemos aí um super currículo de durante um ano, 115%, que foi muito bom. E vamos aqui assistindo o ano de 2022, nessa chuva do mercado financeiro, desde novembro, pela questão guerra infelizmente, né? Guerra na Rússia, ano político, mudança do cenário político e aí reestruturação do mercado financeiro. Porém, seguimos no lucro, graças a Deus, e vamos aí para o ano de 2023. Ano de 2023, lembrando que estamos já desenvolvemos a carteira, mas o nosso foco é aposentadoria de 50 mil mensais. Já pensou em ter uma aposentadoria de 50 mil mensais? Investindo apenas um plantão por mês, né? Não é aqueles investimentos Banco do Brasil ou que a gente vê por aí, que você trabalha 30 anos e vai receber tipo preço do fundo do governo, né? Mais ou menos a previdência governamental. A matemática aqui foi de 10 anos para o número de 50 mil. Tem dúvida? Quer saber como é que funciona? Não é golpe, não é pirâmide. Não. Matemática simples, né? Investimento sério. Vem conversar conosco. E aí eu explico pessoalmente para você. Nós gravamos, mas eu vou lá e a gente pode conversar para tirar dúvidas. Dessa forma, após esses disclaimers, vamos falar hoje sobre startups. Esse último mês, eu viajei. Eu passeei por São Paulo em alguns eventos de startups, que são empresas novas que ali estão desenvolvendo produtos diferenciados. Eu fui ali no CUB do Itaú, fui na USP, fui num outro evento que foi no auditório da FGV e verifiquei ali muita coisa legal e eu vi que existia ali um gap, né, um hiato quando se falava assunto de captação, valuation, eu vi que ficava muita coisa no ar. Então decidi ali, pelo que eu dei uma estudada, compartilhar qual deveriam ser os cuidados para que você invista numa coisa que dê lucro, você não invista num sonho que vai lá prejuízo. Então vamos aqui falar dos 5 cuidados jurídicos ao investir em startups. Em inglês tem sempre o nome em inglês, due diligence, e o nome em português, que é melhor, né? Auditoria jurídica. Tudo que você vai fazer no mercado financeiro, principalmente de investimento, você deve auditar, você deve estudar para não virar um jogo, né? Não virar uma aposta perdida. Esse texto aqui, fonte Start SE, e o texto uma boa parte, Diego Navarro. Então, vamos lá. Embarcar numa empreitada como essa não é uma atividade para amadores. Investimento nunca é atividade para amadores. Investir em startup é uma atividade complexa. Seja na inovação em um software ou hardware, apostar no desenvolvimento de modelos de negócio disruptivos demanda expertise, né? Experiência no mercado específico e, por que não, um pouco de fé, porque você vai estar também ali colocando dinheiro no trabalho alheio e precisa que ele tenha disciplina em acabar o processo. Embarcar numa empreitada como essa não é para amador, óbvio. Quem investe em uma startup precisa entender tendências de evolução tecnológica, custos de desenvolvimento tecnológico, está anotando aí? Custos de marketing e, acima de tudo, a capacidade dos empreendedores para que eles sejam o foco, né? Que eles sejam os caras daquele mercado. Como se não bastasse tudo isso que eu falei, ainda há algo muito importante a saber: as contingências criadas pela startup nos seus anos de operação. Então, vamos lá, 5 cuidados básicos para elaborar uma due diligence, uma auditoria simplificada e descobrir se há algo de, usar a frase do Shakespeare, se há algo de podre no reino da Dinamarca.
Vamos lá. 1. Auditoria de certidões. Anota aí no seu caderninho, pega aí um papel, uma caneta e vamos lá. Primeiro e mais simples cuidado que o investidor deve ter ao investir em startups é emitir as certidões da empresa e de seus sócios. Apesar das certidões não relatarem todas as contingências, é uma medida relativamente barata que pode tanto indicar pequenos problemas a resolver, quanto também indicar que a empresa está muito encrencada e não vale a pena prosseguir com o aporte. As certidões têm uma falha importante, porque demora até as contingências serem detectadas pelos órgãos públicos. Isto é, vamos lá, empresas com todas as certidões negativas podem ainda serem um mar de contingências. Para evitar essa falta de percepção, vamos lá, eu coloquei o 2 e o 3. Então, a auditoria de certidões, né? Vamos lá, ali, cartórios, você levanta o nome de todo mundo, né? 2. Práticas trabalhistas. Ao investir em startups que têm colaboradores, né, o pessoal que trabalha, é importante que o investidor entenda nível de informalidade da operação. Das diversas obrigações trabalhistas aplicáveis a qualquer empresa, citamos 5 perguntas essenciais para se ter o tal do raio-x das contingências. Vamos lá, pergunta 1 que você deve fazer para o dono da startup. Aí é uma entrevista que você está fazendo com ele para você entender a empresa. Quem investe na Bolsa de Valores, muitas vezes, vai lá conhecer a empresa, vai na Vivo, vai na Claro, vai na Ambev, ver como é que é e como vai o seu dinheiro, você quer saber onde é que vai o seu dinheiro, né? Então, nesse nível um pouco menor, é até um pouco mais fácil. 1. Os colaboradores são devidamente registrados? Ponto. 2. A startup cumpre com as convenções coletivas de classe aplicáveis? 3. A startup paga horas extras? 4. Os recolhimentos são feitos corretamente? 5. Qual o número de funcionários, colaboradores demitidos nos últimos 24 meses? Prazo, que é um prazo de prescrição para ingresso com reclamação trabalhista. Sabido que, principalmente nos primeiros anos de operação, é muito difícil cumprir à risca com a legislação trabalhista. Assim, é praticamente inerente ao investimento em startups algum apetite para esse risco. Ter apetite a risco, contudo, é muito diferente de ignorar que o risco existe. Vou repetir, hein? Ter apetite a risco, contudo, é muito diferente de ignorar que o risco existe. Vamos lá, para a terceira. Tá anotando certinho aí? Práticas tributárias. A análise de práticas tributárias visa entender se a empresa está recolhendo os tributos aplicáveis à sua atividade. Ponto. Normalmente, a principal pergunta: a empresa está pagando tudo que deve ao fisco? Sim, o leão. É respondido apenas como o cara crachá das guias de recolhimento com faturamento declarado aos investidores. Isso daí não é suficiente. E eu vou ser sincero, muitas das vezes eu escuto a frase clássica: se eu pagar todos os impostos, minha empresa quebra. Então, não serve, né? Não serve por 2 motivos. Um, porque você é desonesto, né? Você não paga, você declara de maneira mentirosa, fraudulenta. E 2, a sua empresa então não aguenta o jogo, né? O jogo é pagar imposto. Se hoje pequenininho ela não paga, quando ela crescer, você vai levar esse modo de pensar, né, pra cima e vai acabar acabando com o meu dinheiro, né? Que é o mais preocupante. É necessário também avaliar o modelo de negócio e entender se a startup está recolhendo os impostos e alíquotas corretas e se o seu projeto social tem os quinais adequados à atividade da empresa. Isso é muito simples. Às vezes você vai lá ver uma empresa que se coloca como banco de investimento. Eu já vi. Banco de investimento. Tá lá, né, captando dinheiro lá. Bitcoin, por exemplo. Sei lá, qualquer coisa assim. Não, o que eu vi não era de Bitcoin, era de banco de investimento. Aí você vai vendo contrato social, está produção de software. O cara fazia site. Óbvio, né, que vai dar problema no final. Exemplos não faltam, mas os principais são incorreto enquadramento no simples e não recolhimento de ISS ou ICMS. Principal para a empresa de software. Então o cara, para ficar mais rápido, ele coloca lá qualquer KNAI que ele já tinha, só muda o nome social da empresa, José das Flores Fazedor de Site. Aí ele, não, mudei de ideia, agora eu vou trabalhar com com crowdsourcing, não, crowdfunding de startup. Ele vai lá, paga José Fazedor de Site e só muda crowdfunding para startups. Mas o KNAI lá continua o mesmo, tá lá embaixo, produção de site, só pode fazer produção de site. E aí vai seguindo até ter problema com o fisco, né?
Número 4. Validade das métricas apresentadas. Um ponto normalmente analisado pelos investidores são as métricas da operação. Custo de aquisição por cliente, que é o CAC, crescimento da receita, lucro, prejuízo. E tem um nome que chama Customer Lifetime Value, que é CLVT, que eu vou traduzir, que é o valor do... mais ou menos assim, o valor da vida do cliente. Quanto tempo aquele cliente vai ficar com a relação entre você e a empresa. Customer Lifetime Value. A relação do cliente. O cliente ele entra na sua empresa, né? Então ele fica um tempo na empresa até sanar os problemas dele ou pode voltar. Então você tem um cálculo para isso. Entretanto, como foram gerados esses resultados? Aí tem essa pergunta. O dado 4 é uma conjugação da análise econômica e jurídica, considerando que diversas métricas e resultados podem ser inflados através do descumprimento das regras trabalhistas e tributárias, por exemplo. Dessa forma, sem checar as práticas, o investidor pode ser seduzido pelo break-even resultado, sendo que tal resultado foi atingido com base na geração de contingências. Quer dizer, ele vai lá e dá uma maquiada nos números e você pensa que é X, mas se pagar todos os impostos e ver o prejuízo futuro, não dá lucro, né? Então é bom analisar isso. E vamos ao último, propriedade intelectual. Eu já vi nego montar uma coisa tipo Uber. Aí você fala, mas já tem o Uber. Mas o meu Uber é nacional. Não, mas nossa. Aí você fala, meu Deus. Tá, propriedade intelectual. Checar a propriedade da startup sobre os direitos de propriedade intelectual é um cuidado essencial de uma boa auditoria, que nem sempre recebe a devida atenção. As principais questões são duas, anota aí. 1. A startup tem sua PI, propriedade intelectual, protegida contra o abuso de terceiros, então é o seu muro, né? A startup infringe direitos de terceiro a explorar algum tipo de propriedade intelectual. Quando o cara fala que é tipo um Uber, ele vai ter que botar uma vírgula ali, né? Então ele vai lá, sei lá, alguma coisa, Fuber, tipo, sabe aquelas coisas meio... Lembra antigamente China produziu uns bagulho meio estranho? Então bota um F na frente, mas não é Uber, é Fuber. Nunca dá certo. O escopo dessa análise sempre dependerá do que pode ser protegido. Marca, patente, direito autoral, desenho industrial, etc. Entretanto, o investidor deve ter em mente que nos modelos de negócio, tecnologia e internet mais comuns, a marca e o software são os ativos mais relevantes da startup, quando não são os únicos. Dessa forma, terminamos aqui, é bem rápido, né? Sem grandes delongas, essa apresentação sobre os cuidados que devemos ter ao investir em startups, auditoria jurídica. Eu sou o Solomon von Heckelstein, sou especialista no mercado financeiro, estudo muito, né? Então, com relação, eu até brinco, a gente é o xerife do mercado financeiro, porque com relação a lavagem de dinheiro, bolsa de valores, value investing, né? Eu não gosto de falar os nomes em inglês, né? Então, quando você vai observar, fazer a auditoria das empresas, verificação de ordem jurídica das empresas, eu posso dizer que você pode ir especialista. A gente vem trabalhar muito sério. Aqui na Allianz Sociedade Médica a gente faz isso e agora a gente vai compartilhar com os outros, com quem tem interesse em conhecer um pouco mais. Caso você queira entrar em contato aí, não ficou claro tal coisa, me explica, me manda lá um WhatsApp, né? Eu vou responder ali conforme der. O telefone é 11 951 356262, ou pode ir nas redes sociais da Allianz, ou pode ir lá nas minhas redes sociais, Solomon von Heckelstein. Aí você vai lá, tem lá Instagram, Facebook, e eu respondo conforme for possível. Agradeço muito a sua audiência, espero que tenha ajudado, e seguimos aí em direção a 2023. Um abraço.